Alô, amigos, sou o professor Zé Moreira e estou aqui para comentar a prova do Banco do Brasil Nordeste, que foi realizada no dia 18 de outubro de 2015. O pessoal perguntando, muitos já foram bem na prova, outros tinham achado meio difícil. E aí a turma dos fóruns prontamente, né, interagiu comigo, trocamos algumas ideias. O Yuri me mandou pelo Facebook a prova, mas claro que quero saudar todo o resto do pessoal. Já é tanta galera que é impossível dizer o nome, mas quando vierem aqui no Rio Grande do Sul fazer a prova do Banrisul, entre em contato para nós receber vocês. Da mesma maneira que tenho já um monte de compromissos agendados por esse Nordeste todo. Abraço também a Valveros e Irã Andrade e toda a turma. Enfim, os de sempre, Samuel, Eudes, todos, Bruno, Ribeiro, enfim. Pessoal, primeiro, antes de começar a filmar, quero comentar que, claro, o pessoal primeiro se impressionou um pouquinho, achou que era difícil, é aquele impacto da prova, né? O aluno tem uma sensação de que a prova é difícil e até já bolamos o curso avançado, esse, Banco do Brasil Caixa 2016, mas que é avançado, ou seja, primeiro tem que fazer o básico e pelo que a gente viu, a parte básica era suficiente. Então o que eu vou fazer? Eu já vou diretamente filmar. A gente numerou aqui as questões da prova Gabarito 1 de 1 a 10, mas vocês conhecem, está na sequência da prova Gabarito 1. Vocês têm a prova, eu posso depois também disponibilizar para quem não fez a prova. Nosso produtor depois me lembra de nós deixar a prova. Nosso produtor Gabriel, diretor de produção. E assim, ó. Então, mas só que eu vou corrigir na ordem de que a turma me mandou perguntar, né? Por mais que alguns já tinham conseguido fazer, mas sempre perguntando, fiz desse jeito, tem de outro jeitinho e tal. Então, veja, vamos ler aí, vou começar pela questão que a gente numerou por número 8. Vejam aí, vai aparecendo no vídeo de vocês. Cada vez que o caixa de um banco precisa de moedas para troco, pede ao gerente um saco de moedas. Em cada saco, o número de moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25 centavos. E o número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. Para cada 75 reais em moedas de 50 centavos no saco, em moedas, quantos reais haverá nesse mesmo saco em moedas de 25? Pessoal, é um problema de proporção. É um problema de proporção. Ele nos diz que cada saco tem uma relação constante. Vejam que ele diz que o número de moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25. E diz também que o número de moedas de 50 é a metade do número de moedas de 10 centavos. Então, existe uma proporção constante entre o número de moedas. E depois é só nós estender essa proporção ao valor. Vem comigo. Aqui eu coloquei moedas de 50 centavos, moedas de 25 centavos e moedas de 10 centavos. Eles disseram que o número de moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25. Então vamos dizer que o número de moedas de 25 é x e o número de moedas de 10 centavos é 3x, correto? Se é o triplo, é 3x. Diz também que o número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. Ora, se aqui é 3x, então aqui é 1,5x. Porque o número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. Então aqui eu coloquei o número de moedas que há em cada saco. Esta é a proporção entre os números de moeda. Só que eles querem a proporção entre o valor. Então vejam, se há x moedas, vamos imaginar que seja um mesmo, tá? Então, 1 vezes 25, aqui nós temos uma proporção de 25, seja lá o que for, tá? 1x
É 25 mesmo, a proporção. Agora, 1,5, a quantidade é 1,5. 1,5 de quê? De 50. Quanto é que é? Pode ser uma moeda e meia de 50. Que proporção tá em dinheiro? 75. E 3 moedas de 10 centavos está na proporção de 30. Mas acontece que eles querem saber o seguinte, ó. Para cada 75 reais de moedas de 50 centavos, quantos reais haverá em moeda de 25? Está pronto aqui, ó. A proporção é 75 para 25. Por quê? Porque o valor vai acompanhar. Aqui eu fiz a proporção entre o número de moedas. Aqui tem a metade do número de moedas que tem na de 10 centavos. Ou seja, sempre haverá aqui 1,5 o número de moedas que tem aqui. Bom, então imagina que aqui tem uma moeda. Tá? Uma moeda de 25 centavos. Para cada moeda de 25 centavos, haverá uma moeda e meia de 50 centavos, ou seja, haverá 75 centavos. A proporção entre o valor que existe de 50 e 25 é propriamente de 70 para 25. Por isso que a resposta é 25 reais. Já nasceu morto o probleminha. Tá legal? Vamos para mais um. Problema 9 é de divisão proporcional. Um cliente foi sorteado em um plano de capitalização, cujo prêmio após os descontos foi de 8.800. Tudo bem. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro, e o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Vem comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse e já vou fazer outro um pouquinho mais difícil, porque esse aqui não dá para dizer que foi muito difícil. Que é o seguinte, seus 3 filhos, A, B e C, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro. Ora, se o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro, sempre que diz que o primeiro, aquele é o referencial. E se ele é o referencial, ele é o 100%, ou ele é a unidade. Então significa que esse ganhou 5/5. Significa a referência, 1. E esse ganhou 1/5 a mais, ganhou 6/5. Tá? Então, essa é a proporção. Depois, eles disseram o seguinte: o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Ora, então o segundo nesse momento é a referência, 6/6. E se este segundo, se o terceiro ganhou 5/6 a mais, se esse aqui, que é a referência, sempre que disser que o fulano, aquele é o 100%, ou aquele é o 1, o inteiro. Então, esse aqui ganhou 6/6, o outro ganhou 5/6 a mais. Então, é como quem soma laranja. 6 laranjas, 5 laranjas a mais que 6 são 11 laranjas. 11/6. Então, quando eu disse que o problema era fácil, foi pelo seguinte, ó. É que todos aqui, essa proporção aqui, ó, já que o denominador é o mesmo, a proporção esta aqui é de 5 para 6. E esta aqui é de 6 para 11, o denominador é o mesmo, então eu posso cortar, ó. Então já matei o problema. Daqui a pouquinho eu vou fazer o próximo problema que vai cair no próximo concurso, porque esse aqui também já nasceu morto, ó. A proporção é 5, 6 e 11. Por quê? Porque o B está representado pelo mesmo número. Seria diferente assim, ó. Acompanha aqui, ó. O primeiro está para os... Aqui eu vou botar primeiro, segundo e terceiro, tá? O primeiro está para o segundo, assim como o 13 está para 4. E o segundo está para o terceiro, assim como o 6 está para 10. Aí já seria mais difícil, porque o segundo uma hora é representado por 4, outra hora é representado por 6. Aqui não, aqui o segundo foi representado por 6 as 2 vezes. Foi bondade da banca. Aqui, ó, como é que a gente faz? É uma ilusão de ótica. Parece que é muito difícil, mas eu já explico. Tá? Então, esse aqui é que vai ser um pouquinho difícil. Primeiro vamos terminar de matar, ele estava em agonia, o problema ali, né? Vamos terminar de matar. Então, a proporção é que A,
B, C. Então aqui é 5K mais 6K mais 11K é igual a 8.800. 22K é igual a 8.800 e K vai ser 8.800 dividido por 22. 4. Então o K é 400, que é a constante de proporcionalidade. Quanto recebeu o primeiro filho? O primeiro filho recebeu 5K. Descobri que o K é 400. 400 vezes 5 é 2.000. Então, o primeiro filho recebeu 2.000. Por quê? Porque ele recebeu 5K. E aí eu não vou me encucar. Eu vou multiplicar 400 por 5, que já é 2.000. Isto é incrível. Mas deixa o resto do pessoal fazer bastante continha, né? Ah, ficou curioso com aquele problema lá? Eu vou contar o fim do filme. Eles poderiam ter dito isso, ó. Uma senhora recebeu, como é que foi aqui? A viúva, né? Não. Um cliente foi lá, né? Foi dividindo os filhos, né? Nem eu que imaginei que era viúva, mas é em 3 filhos. Então, para o próximo problema, já pensando no próximo concurso, o primeiro filho, o que o primeiro filho recebeu está para 3, assim como o segundo está para 4. Ou então, o primeiro recebeu 3/4 do que recebeu o segundo. Qualquer coisa que indique a proporção é de 3 para 4. Depois assim, o segundo está para o terceiro, assim como 6 está para 10. Então o cérebro pensa que tem 2 proporções, mas se os filhos são só 3, tem que ter apenas um número que identifique o primeiro filho, um número que identifique o segundo e um número que identifique o terceiro. E aqui nós temos 2 números. Então a jogada é fazer assim, ó, x e y, porque esta sequência é a mesma sequência, só que ela está disfarçada. Então vamos imaginar aqui, ó, já que é uma proporção direta, né? X está para 10, assim como 4 está para 6. Não, fiz tudo o contrário, né? Ah, só um pouquinho, para fechar, para não dar errado. Aqui é 8, 8 está para 10. Assim como 8 está para 10. Eu estou fazendo uma continha bem fácil. Então, corrigindo o nosso erro, tá? Estou fazendo uma continha bem fácil para vocês se darem conta que, na verdade, vocês já estão até vendo qual é o fim do filme aí, ó, tá? Estão vendo que existe uma proporção aqui, mas não é o mesmo número tão fácil como aqui, ó. Então, x está para 10, x está para 10, assim como 4 está para 8. Então, isola o x. 40 dividido por 8 dá 5. Então, eu descubro que x é 5, ó. Então, essa sequência é 3, 4, 5. Mas se eu quiser descobrir o y, eu também descobria. Eu faria, até posso fazer 3 está para y, como eu posso dizer y está para 3 também. Y está para 3, desde que eu diga 8 está para 4. 8 está para 4. Pode ser para cá ou para lá. Então, 3 vezes 8, 24, dividido por 4 dá 6. Né? Então, y dá 6. O que isso significa? Que a banca apenas escondeu, dando a entender que era 2 sequências, mas é a mesma sequência, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Eles fazem uma onda, é um típico problema de divisão proporcional. Eu vou fazer bem aprofundado esse tipo de problema no nosso curso avançado que o pessoal está pedindo, tá? Então, aqui, ó. Então, aí tu escolhe, se tu tanto faz, tu escolher a sequência 3K, 4K, 5K, que é a mesma proporção 6, 8, 10, e já está resolvido. Então, eu diria que este problema seria um pouquinho mais difícil. Mas esse aqui da prova não foi tão difícil. Falta treino. Eles não foram difíceis, só falta a gente treinar um pouquinho mais. Talvez seja isso. Pode copiar. Vamos continuar direto dos estúdios do CETEC, Porto Alegre, CETEC-NET. Fábio possui certa quantidade aplicada em um fundo de investimentos. Pensando em fazer uma viagem, depois da prova do Banco do Brasil, Fábio considera 2 possibilidades: resgatar 1/5 ou 1/4 da quantia aplicada. Optando pelo resgate maior, Fábio terá 960 a mais para arcar com os custos da sua viagem. Bom,
Então, vem comigo, gurizada. 1/5. Se ele resgata 1/5, ele está resgatando 20% do que ele tem aplicado. Tá? Do valor aplicado. Se ele resolve resgatar 1/4, ele resolve resgatar 25% do valor que ele tem aplicado. O valor que ele tem aplicado é um só. Tá? Bom, então, se ele tirar o valor maior, ele pega 960 a mais. Ora, mas o valor maior é 25%. Então, se ele pegar 5% a mais, ele pega R$960 a mais. Isso significa que cada 5% é R$960. Se ele pegou 5% a mais, e aí ele está no bolso com mais 960, então isto corresponde a 5% do valor aplicado, né? 5% do valor aplicado é 960. Vou fazer por tradução. 5% do valor aplicado, que eu vou chamar X, é igual a 960. Isso para quem quiser fazer com equação. Mas eu faria 5% é a 20ª parte de 100%. Então é só multiplicar por 20. Tá? Então 960 multiplicado por 20, que é 19.200. Então, quem se dá conta que 5% é 1/20, multiplica por 20, tem 100%. 5% vezes 20 dá 100%. Então, se 5% é 960, multiplica por 20, que dá 19.200. Ou então, isola essa incógnita. Passa o 100 multiplicando e passa o 5 dividindo. Ou então já percebe que isso aqui quer dizer 1/20, e aí só multiplica 20 vezes 960. Quer dizer que também mais outra questãozinha que é bem dentro do prazo aí, 2 minutinhos, por aí está tudo resolvido. Tá bom, pessoal? Pode copiar. Mais uma questão. Em certo concurso, a pontuação de cada candidato é obtida da seguinte forma. Por cada acerto, o candidato recebe 3 pontos. E por cada erro, perde 1 ponto. Os candidatos A e B fizeram a mesma prova, porém o A acertou 5 questões a mais do que B. Qual foi a diferença entre as pontuações obtidas pelos 2 candidatos? Atenção, aí vários alunos me perguntando se podiam entrar com recurso nessa questão. Diz que em certo concurso, a pontuação de cada candidato é obtida da seguinte forma. Por cada acerto, o candidato recebe 3 pontos. E por cada erro, perde 1 ponto. Senhoras e senhores, nunca podemos tirar informações que não estejam no texto. Então, vem comigo. De acordo com o texto, tá? Cada questão ou tu acerta ou tu erra. Senão eles teriam falado, né? Existe um tipo de questão, mas que isso aí, que é da banca CESP, que aí cada questão ela é trivalente, ou seja, se tu acerta, soma mais 1, né, digamos, se tu erra, perde 1 ponto, e se tu deixa em branco, aí é 0 ponto. Então ela é trivalente, tem 3 opções. Bom, mas normalmente numa prova, pessoal, bom, isso teria que ser citado, se fosse assim. Se houvesse 3 pontuações, o texto teria que ter dito. Se você deixar em branco, é 0. Se o texto não falou nada, só falou em acerto e em erro, e aí um candidato deixa em branco, bom, quando tu deixa uma prova em branco no colégio, o que a professora diz? É 0. Sempre o normal
tá? É que uma prova, ou tu acerte a questão, ou tu acerta ou tu erra. Porque ela é naturalmente bivalente. Ou tu vai acertar ou vai te errar. Isso aqui é um invento, né, que foi feito, pode até ser considerado, mas teria que estar expresso no texto. Então, o que está expresso no texto? Que se acerta, tu ganha 3 pontos, e se tu erra, tu perde 1. E se deixa em branco? Se deixa em branco, eu provo em branco era 0. Entendeu? 0. Isso no tempo do 0, mas aqui eles tiram o ponto ainda por cada nota errada. Por quê? Porque eles estabeleceram as regras e só consideraram 2 situações. Então, tudo o resto que tu pode imaginar, senão tu começa a filosofar. E se não houver prova? E se eu... Entendeu? Bom, então é muito simples, porque cada acerto tu ganha 3 e cada erro tu perde 1. Aonde eles empataram, estão com igual pontuação. Na hora em que chega numa questão que um deles errou e o outro acertou, um já fica na frente 4 pontos. Ora, se isso ocorreu em 5 questões, então 4 vezes 5, 20. O cara que acertou em cada questão que o candidato acerta e que o outro evidentemente não acertou, é porque errou, ele se distancia 4 pontos. Foram 5 questões com essa situação, então ele conseguiu 20 pontos a mais na pontuação, por isso que a resposta é letra E. E, claro, quer fazer escaramuça, entrar com recurso, tudo bem, mas isso não está no texto e a regra geral é que não podemos tirar informações que não esteja no texto. Tá certo, pessoal? Então, esse é o meu recado, vamos para mais uma. A mãe de João, eles já começaram a botar a mãe no meio, decidiu ajudá-lo a pagar uma das prestações referentes a uma compra parcelada. Mãe é mãe, né? Ela solicitou a antecipação do pagamento dessa parcela e por isso a financeira lhe concedeu um desconto de 6,25% sobre o valor original daquela prestação. João pagou 1/3 desse valor e sua mãe pagou o restante. Tá bem claro, né? A parte paga pela mãe de João corresponde a que fração? A que fração do valor original? Tem que ter cuidado, porque também poderia ter sido em relação ao valor pago, ou o João pagou em relação à metade do que a mãe pagou. Sempre tem que ler o texto e ver. Mas aqui é em relação ao valor original. Então, vamos fazer aqui a solução. Não tem como não escolher para 100 o valor original. Se der um desconto de 6,25, então essa prestação terminou saindo por R$ 93,75. E desses R$ 93,75, a gente dividiu em 3 partes. Em que a mãe pagou 2 e o Joãozinho pagou 1. Se quiserem dividir 90 por 3, dá 30, né? E depois 3,75 dividido em 3 partes dá 1,25. Então, o João 30 dá 31,25, ó. 31,25, 31,25. Aí eu fiz mentalmente, mas é só vocês fazerem da forma que quiserem, né? E 31,25. Portanto, a mamãe pagou isso aqui, ó. Pagou 62,5% do total, tá? Claro que ela pagou a terça parte, ela pagou 2/3, né? E o João pagou 1/3. Mas em relação ao valor original, já que eu estou fazendo tudo em relação a 100, ó, eu vejo que ela pagou 62,5% do valor original. E como eu vejo que as respostas estão em fração, né, pessoal? Claro, quem fez, modéstia à parte, pessoal, quem fez o nosso curso quase que tem que obrigação de saber, por exemplo, que 3/8 é 0,375, que dá 37,5%, quase que tem obrigação de saber que 5/8 é 0,625, que é igual a 62,5%. O nosso aluno sabe que 1/4
corresponde a 25%. O nosso aluno sabe que a metade de um quarto é um oitavo e que um oitavo corresponde à metade de 25, ou seja, 12,5%. O nosso aluno sabe que 1/16 é a metade disso, portanto, é 6,25%. Então, aquele aluno que já está acostumado, né, só de saber que é 62,5%, o meu aluno não faz conta nenhuma. Agora vamos falar para você que não é meu aluno, tá? Porque o meu aluno, aqui nesse momento, ele já passa para a próxima questão, porque sabe que isso aqui é 5/8. Então, quem não é meu aluno? Bom, então, o que significa isso aqui? 62,5 sobre 100. Tudo que é por cento é sobre 100, e se é sobre 100, então nós colocamos aqui no formato de fração. Para ficar mais cômodo, eu vou igualar as casas. Então fica 625 sobre 1000. O que vocês acham de dividir tudo por 25? Né? Fazendo conta que eu não sabia muito. Então, divido tudo por 25. Então, lá vai dar 25. E aqui, por 25, dá 40. 25 sobre 40. Aí eu divido tudo por 5. 5/8. Enfim, aí é um problema de simplificação e não é por isso que vocês se matricularam no curso. Então, façam a transformação da forma percentual para a forma fracionária. Isso também é uma das bases do nosso curso de percentagem. Considero, portanto, irmãos, que não foi tão difícil também essa partezinha, que com essa é a quinta questão da matemática tradicional, vamos dizer assim. Respeito o choro da turma. Respeito o choro da turma. Bom, o pessoal, quase todo mundo dizendo, tem que estudar mais matemática. Concordo, mas não precisa nem avançar muito. É só dar mais uma estudadinha que a gente chega lá. Na sequência, a financeira, já já.